Bom dia. Não aceito. Pode ficar melhor. Bom dia. Bom dia. Melhorou 100%. Meu nome é Roberto, sou pastor aqui da igreja, juntamente com outros, ajudando o pastor Israel, eu no Ministério da Família. O pastor Israel está em São Paulo pregando, numa igreja em Conchal. Parece até algo japonês, né? Mas prega hoje pela manhã e também hoje à noite. Amanhã, se Deus quiser, ele já estará aqui na igreja. Com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor para prestar culto ao nosso Deus. No primeiro culto, eu pedi aos irmãos para que procurem deixar os seus problemas lá fora, né? Vamos esvaziar as nossas mentes daquilo que às vezes tem nos incomodado e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos fale. Vamos deixar que Deus cuide da nossa vida e vamos prestar ao nosso Senhor um culto alegre, um culto cheio de esperança, cheios de alegria, um culto como se nós estivéssemos naquele grande banquete lá no céu, né? Vamos então louvar ao nosso Senhor, engrandecer o seu nome e deixar o nosso Senhor falar aos nossos corações a nossa vida. Eu queria perguntar se há algum irmão que esteja participando a primeira, a segunda ou a terceira vez aqui na nossa igreja, algum visitante. Por favor, se houver, que se coloque de pé para receber um abraço. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Temos 3 aqui, irmãos, 4 ali. Por favor, não se sente enquanto não receber um abraço da igreja, né? Vocês são muito bem-vindos. Temos aqui também uma criança. Quem é que vai vir dar um abraço aqui nela? Por favor. Seja bem-vinda, tá, filha? Seja bem-vinda. Podem se sentar, por gentileza. Queria perguntar também se durante essa semana algum irmão aniversariou. Aniversário de casamento, nascimento, batismo. Se você completou algum aniversário essa semana, eu queria te convidar para vir à frente, para nós orarmos por você. Algum irmão aniversariou? Sim, então venha. Aniversário de? Sofia está fazendo 2 anos. Eu não vou fazer igual o pastor, não vou perguntar a idade da irmã não, né? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então, agradecendo a Deus pela vida das 2 irmãs, né? Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por essas 2 vidas que o Senhor concedeu mais um ano a cada uma delas. Abençoe-as, ó Deus, dê a cada uma delas saúde, dê a cada uma delas a proteção do Senhor, dê a cada uma delas a alegria de estar na Tua casa, desde a pequenininha até a irmã mais madura que é ao meu lado. Que ambas, Senhor Deus, possam sempre saber que o Senhor as conduz e o Senhor as protege e as livra de todo o mal. Nós agradecemos pelos visitantes aqui e por aqueles que nos assistem também através da internet. Esse é um culto que é do Senhor. Receba-o, Senhor Deus. Receba-o, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos continuarão de pé. Quem quiser vir à frente para cumprimentá-los, poderão fazê-lo. E nós vamos cantar esse hino, o 236. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. No primeiro culto, eu pedi para cantar esse hino 2 vezes, porque ele é tão bonito,
E a letra dele diz o seguinte: sim, com certeza meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletido em cada face aqui, sua glória posso ver, sim, com certeza meu Senhor aqui está. Então, vamos cantar apenas uma vez, mas expressando toda a nossa alegria ao nosso Senhor, pois a frase assim diz: pois eu sinto a sua graça e o seu poder refletida em cada face aqui. Que isso possa ser uma verdade na vida e na face de cada um de nós. Cantemos. Os irmãos podem se assentar e nós aqui, as meninas da música e eu, a gente às vezes faz umas modificações sem querer, né? Mas a gente acaba entrando dentro do programa. A nossa ministra de música pediu para que nós cantássemos antes desse hino, esse hino que está abaixo, 473 do HCC. Eu acho que quase toda a igreja conhece esse hino, mas nós vamos cantar a primeira estrofe dele e o estribilho. Logo depois, mais adiante, nós cantaremos. Mas quando nós terminarmos de cantar essa primeira estrofe, a irmã tocará o prelúdio. Enquanto ela estará tocando o prelúdio, eu quero que você esteja com a sua cabeça baixada, para que você possa estar orando, pedindo a Deus, para que o futuro que Deus tem para você, seja um futuro de bênção. Nós vamos falar sobre isso, seja um futuro abençoado, seja um futuro com a presença constante de Deus na sua vida. Então nós vamos cantar essa primeira estrofe, nós vamos ouvir o prelúdio e dar sequência então ao hino. Por ele não ser, eu acho, muito conhecido, então eu vou cantar a primeira vez a estrofe, depois vocês cantem comigo. Combinado? Não a minha vontade, mas a tua. Não são meus os caminhos, mas são teus. Que eu comece uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus, pensando segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, começo. Não a minha
Bom dia, irmãos. Vou ler agora aqui esse trechinho que está aqui sublinhado em negrito. Este é o sentido da vontade de Deus. Ela é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós e por nós. Entendê-la, assim, deixa-nos menos ansiosos diante de um mistério por vezes não revelado e, ao mesmo tempo, mais compromissados em colocar nossas vidas em sintonia com o seu propósito. Olhando esse trechinho aqui, eu vi, não percebi, que foi um trecho do sermão que o pastor Israel pregou lá em 2000, há 15 anos atrás. E olhando para trás, agora olhando para frente, eu vejo que realmente grandes coisas o Senhor tem feito por nós, principalmente na minha vida, e eu estou muito alegre por causa disso. E por isso eu gostaria de convidar todos vocês a cantarmos de pé esse hino 235 do HCC, Vinde Cristãos Cantar. Vamos ler todos juntos Tiago 4, 13, 15? Vamos lá? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
irmãos podem se sentar. E agora é aquele momento do nosso culto, que é aquele momento de grande alegria, que nós podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e devolver a Ele um pouco daquilo que Ele tem já nos dado. É o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Se você é visitante na nossa igreja, não se sinta constrangido, isso é um momento de alegria e gratidão, tá bom? Eu gostaria de chamar aqui as nossas crianças para nos ajudar. Meu colega aqui, que já está aqui na pontinha, e a minha amiga aqui também, podem ir aqui pegar as salvas para nos ajudar. E, pessoal, esse é um momento que não é um momento que nós queremos que você se sinta forçado a fazer qualquer coisa. Esse é um momento de extrema alegria, de extrema gratidão por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não damos porque Deus vai nos dar, nós damos porque Deus já nos deu. E com isso nos nossos corações, pensando também nos nossos momentos de gratidão, que eu gostaria que vocês viessem aqui e que depois vamos orar de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado. Irmãos, vamos orar? Antes da oração, eu gostaria de lembrá-los duas coisinhas apenas. A primeira delas é que as atividades noturnas dos juniores, crianças de 9 a 12 anos, retornam no próximo domingo. De manhã, a EBD sempre funcionou, mas à noite eles tiveram umas férias da União de Juniores e em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, eles retornam com os líderes que já conhecem e outros líderes que estão iniciando. Traga seus filhos, sobrinhos, netos, as crianças que você conhece. Além disso, nós estamos recrutando pessoas que queiram trabalhar no ensino das crianças, seja de que idade for. Temos oportunidades para pessoas que ficam no berçário com crianças que ainda não completaram um ano, crianças do maternal de 1 e 2 anos, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 e também para trabalhar com juniores. Caso você queira participar do Ministério Infantil com seus dons, talentos, colocá-los à disposição para ensinar, ministrar sobre a vida das crianças, a Márcia, que aqui está, levanta aí, Márcia, ela está com algumas fichas. Você pega essa ficha, preenche, entrega a mim, ou a própria Márcia, ou a Graziele na sala do crescimento, caso você queira participar desse ministério que é, de fato, maravilhoso. Alguém que queira? Levanta a mão que a Márcia leva para você, caso você queira participar do ministério infantil na nossa igreja. Precisamos, inclusive, de presença masculina para ensinar as crianças, já que 90% dos professores são mulheres. O segundo aviso é que nós vamos voltar também com nossos encontros de preparação para o batismo. Então, se você tem seu filho, seu neto, que é junior, já tem 8, 9 anos, já tomou a decisão por Cristo Jesus e quer se batizar, traga-o sexta-feira às 6h30 aqui na igreja. Nós nos reunimos também na sala do crescimento, que é uma sala que tem aqui atrás do nosso templo. Sexta-feira, 6h30 da tarde, preparação para o batismo já foi iniciada nesse ano. Vamos orar?
Senhor, como é bom participarmos da Tua obra, seja através das nossas vidas, como instrumento nas Tuas mãos, abençoando adultos, jovens, crianças, seja entregando a Ti dízimos, ofertas que são devidos ao Senhor. E a nossa oração nessa manhã é para que o Teu reino venha, efetuando justiça e paz entre os homens, convertendo os corações aflitos, tristes, amargurados a Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz. Pedimos-te que o Senhor nos dê a oportunidade de um culto ao Teu nome em espírito e em verdade, e que o culto que prestaremos também com as crianças seja algo que agrade o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos esse culto na segunda-feira e continuamente ter a vida como uma vida de adoração ao Senhor. Nós Te adoramos e nós devolvemos ao Senhor aquilo que pertence a Ti, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 14 do seu livro, Deus faz uma profecia, e ele diz ali: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa profecia se cumpriu 600 anos depois, quando a glória do Senhor foi vista aqui na terra. Jesus é a expressão da glória do Pai, perfeita e completa. Vamos ficar de pé e vamos cantar que quando a glória do Senhor for vista, e essa promessa, essa profecia se cumpriu, e nós hoje temos o privilégio de gozá-la. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem o mar. Encherá a terra de alegria e paz pra nunca
Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Amém. Vamos ler então 1 João 5,14 juntos? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Os irmãos podem se sentar. E agora estamos entrando no nosso momento de intercessão. E vou ler aqui mais um trecho do sermão do pastor Israel. Só orando poderemos evitar que as nossas vontades sejam transformadas por nós em vontade de Deus. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que nesse momento agora, durante um minuto, nós pudéssemos abaixar nossas cabeças, fazermos uma oração silenciosa, pensando em Deus, nos nossos mais profundos pedidos. Depois nós vamos cantar essa música, Não Tenha Sobre Ti, e o pastor Alcenir vai vir aqui na frente fazer uma oração. Se você tiver algum pedido, alguma intercessão e queira ficar de pé ou vir aqui à frente, você também pode vir depois e durante a música. Vamos orar então.
Pai amado, nós queremos, antes de qualquer coisa, reconhecer que somos dependentes da Tua vontade em nossas vidas e queremos, ó Deus, podê-la enxergar claramente no nosso viver, no nosso dia a dia. O desejo do nosso coração é fazer a Tua vontade, Deus, porque percebemos a Tua bondade para conosco a todo instante, a Tua fidelidade, ó Deus, ela não nos falta. Por isso nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do Teu povo, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos, porque somos pecadores e precisamos que as Tuas misericórdias, elas se derramem, ó Deus, a toda manhã em nossas vidas. Ó Deus, nós queremos que o Senhor sonde os nossos corações. Ó Deus, Tu sabes que a nossa vontade realmente é descansar no Senhor, é de entregar todas as nossas ansiedades diante de Ti. Mas a nossa fé é tão pequena, ó Deus, os nossos problemas são tão grandes, as nossas dificuldades, só o Senhor sabe das lutas, ó Deus, que o Teu povo tem passado. E nós queremos ter essa fé aumentada, ó Deus. Nós queremos que o Senhor venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Ó Deus, curando os nossos enfermos. E não são poucos, ó Deus. Nós temos a Márcia se recuperando de uma cirurgia, a irmã Arlete, ó Deus, o irmão Nicolau. Ó Deus, nós temos a Cristina. Ó Deus, tantos irmãos nossos que nesse instante carecem do milagre da cura em suas vidas. E nós queremos clamar ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa realizar, ó Deus, este milagre que os nossos irmãos necessitam. Ó Deus, assim como estes, nós temos outros que passam por tribulações dentro dos seus lares, dentro da sua família. Ó Deus, filhos que estão afastados de Ti. Ó Deus, cônjuges que estão andando fora dos Teus caminhos. Ó Deus, problemas financeiros. Ó Deus, problemas espirituais. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um nesse instante está colocando diante do Teu trono da graça. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nós confiamos que o Senhor é poderoso para solucionar, ó Deus, a todos os problemas. Nós somos pequenos, ó Deus, diante dos gigantes que enfrentamos a toda semana. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus pode, ó Deus, resolver os nossos problemas. Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza no nosso coração, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que os Teus olhos estão sobre nós. Por isso, age sobre as nossas causas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi, ou que Deus colocou ao meu coração nessa manhã, para essa manhã, é vivendo sob a vontade de Deus. E o texto bíblico se encontra em Jeremias 29, de 11 a 13. Eu falei a leitura na versão NVI, talvez um pouco diferente da de vocês. Aí nos bancos nós temos essas versões. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja abençoada. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha em encontro às nossas necessidades. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos fazer refletir sobre a nossa vida, sobre o que temos feito e sobre, Senhor Deus,
o que o Senhor deseja para cada um de nós. Me perdoe pelas minhas falhas. Perdoe a cada irmão aqui presente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua vontade. E encha-nos, Senhor Deus, com a Tua graça nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jeremias, quando escreveu para o povo exilado lá na Babilônia, Jeremias estava então dando ânimo àqueles que lá estavam, porque ao retornarem, Deus estava propondo que lhes daria algo muito melhor. Deus lhes proporcionaria então algo diferente daquilo que eles estavam experimentando. E o texto nos diz que Deus tem planos para com cada um de nós. Deus tem planos para a minha vida. Deus tem planos para a vida de cada um de vocês que estão aqui sentados ou daqueles que estão nos assistindo através da internet. Obviamente, nós temos os nossos planos. Por exemplo, eu tenho planos para os meus filhos. Veja bem, eu penso em lhes dar um bom estudo para que amanhã eles possam ter um bom trabalho, ter a sua família e seguirem adiante. Esses são os meus planos para os meninos. Obviamente, eles têm os planos deles para eles, mas acima disso tudo, Deus tem um plano para cada um de nós. E a leitura diz que os planos de Deus são planos de um futuro, e um futuro abençoado, um futuro bom. A gente passa por diversos problemas durante a nossa vida, durante a nossa jornada. Cada um de nós tem uma experiência de vida diferente. Cada um de nós ouve alguma coisa diferentemente do outro, ou seja, através das mídias, por exemplo. Digo então, durante um bom tempo atrás, nós temos ouvido que São Paulo talvez ficasse sem água e sem energia, né? São Paulo passando por uma grave crise hídrica e, logicamente, afetando a parte da eletricidade. Precisamos da água, o nosso país precisa da água para gerar energia. Hoje o que nós estamos vendo através da mídia é o seguinte: não é só São Paulo que está necessitada de água. O Rio de Janeiro está precisando de água. Minas Gerais está precisando de água. Espírito Santo está precisando de água. O Nordeste do Brasil está precisando de água. Por enquanto, só está escapando o sul do país, que tem um reservatório bom de água. E há uma proposta para que nós economizemos energia. Há um plano do governo para que se haja, então, economia de energia. E eu falei no primeiro culto, e eu vou propor nesse segundo também, porque talvez seja uma boa ideia, começarmos a economizar energia pedindo para desligar os condicionadores de ar. Creio que os irmãos vão concordar comigo, né? Vamos economizar um pouco de energia desligando os condicionadores. Obviamente que ninguém quer sentir calor. Todos nós queremos um bom condicionador de ar. Todos nós queremos um bom conforto. É horrível você poder querer dormir e não conseguir, porque você está com seu corpo transpirando. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas na minha época, quando eu era bem criança, eu gosto de contar a história da minha vida, sabe? Vocês sabem quase todas as histórias da minha vida. Nós éramos muito duros. Tinha dinheiro nenhum, muito menos para comprar um ventilador. Passávamos um sufoco no verão. E a única escapada que nós tínhamos era acordar de madrugada. Eu tenho certeza que ninguém viveu isso. Acordar de madrugada
se molhar no chuveiro e deitar na cama molhado. Olha só, para poder refrescar um pouco. Mas hoje, quando nós temos condições de ter um bom condicionador de ar, a gente não vai dormir no calor, a gente não vai para o banheiro se molhar para deitar na nossa cama, para poder refrescar um pouco. Nós queremos ter conforto ao dormir. E convenhamos, está muito quente, mas como economizar energia nesse aspecto? Este é o plano que o governo tem. Economia, talvez tardiamente, mas o Senhor sabe exatamente quando irá chover. O Senhor sabe exatamente no momento exato que a chuva há de cair sobre o Brasil, sobre as regiões do Brasil. Deus tem um plano completamente diferente daquele do governo. O plano que Deus tem é um plano que nós desconhecemos, mas nós sabemos que esse plano é bom. E assim também Deus tem planos para as nossas vidas, planos bons, planos para que possamos então ter uma vida mais abastada de felicidade, uma vida mais cheia de prazeres junto aos nossos irmãos e ao nosso Senhor, uma vida traçada por Deus com esperança, e a Bíblia fala com um futuro. Eu me lembro de uma história contada pela minha bisavó. Nós íamos todo ano lá para o Espírito Santo, assim como fazemos até hoje, mas ela já falecida, se converteu já com bastante idade, mas ela gostava, Rui, de contar histórias, parecido com alguém, né? Gostava de contar histórias, e a minha avó nos pegava, minha bisavó aliás, e nos colocava junto a um fogão, a lenha que ela tinha bem no centro da cozinha dela, e aquilo era um barato, devia ter mais ou menos uns 7 anos, nós nos sentávamos ali, e a minha bisavó começava a contar histórias do passado, e ela nos contou uma vez uma história de um homem que estava desanimado, porque durante a sua vida toda, ele havia planejado, ele havia feito planos, e os planos dele nunca deram certo, até que o seu último plano foi acabar com a sua própria vida. E aquele homem então pega uma rede, estende aquela rede, que nem aquelas que a gente vê no Nordeste, deita-se então naquela rede, e lá fica. Passado alguns dias, já quase morto, chega perto dele um fazendeiro, e ele já com dificuldade em abrir os seus olhos, força então, abre os seus olhos, e vê aquele fazendeiro, e pergunta àquele fazendeiro o que ele estava ali fazendo. E o fazendeiro disse: eu me penalizei com a sua situação, e lhe trouxe então um saco de 60 quilos de arroz. E aquele homem deitado à rede, pergunta então para o fazendeiro: o arroz está com casca ou sem casca? Ele preferia morrer ao descascar o arroz e preparar o arroz, comer o arroz e se fartar, porque o plano dele era um plano de morte. Mas o plano que Deus tem para você é um plano de vida, é um plano de satisfação, é um plano transformador, é um plano de entendimento do querer de Deus para a sua vida, para a minha vida. Meus irmãos, Deus não deseja, e não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, nos olhar e nos ver cabisbaixos, chateados, desmotivados pelas consequências que nós temos nas nossas vidas, no dia a dia. O meu objetivo nesta manhã não é absolutamente nada mais do que impulsionar a você, me impulsionar a ter uma esperança, mas não uma esperança externa, não uma esperança no governo, não uma esperança em mim mesmo, mas uma esperança no Deus da glória e no Deus da solução, no Deus que pode te trazer do mais profundo abismo e lhe dar paz, lhe dar
condições de enfrentar, lidar, alegria em ter uma vida cheios de problemas, sim, mas certos da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês creem nisso? Amém? Eu creio na palavra do meu Senhor. Disse no primeiro culto também o seguinte: eu peço muito a Deus misericórdia sobre a minha vida, para que eu não venha para o púlpito pregar algo que eu não esteja vivendo, ou algo que eu nunca vivi, porque o meu Deus conhece o meu coração, e eu sei perfeitamente, se aquilo que eu disser aqui for mentira, Ele há de me cobrar. Portanto, eu posso dizer para os irmãos nessa manhã: eu creio na palavra do meu Deus, eu creio que Ele possa transformar a minha vida e possa transformar a sua vida também. Então, para isso, meus irmãos, é necessário primeiramente deixar Deus agir na minha vida e na sua vida e aplicar a vontade dEle na nossa vida. Passamos a vida toda traçando planos, mas será que os planos traçados em nossas vidas por nós são planos de Deus? Será que nós estamos preparados para abrir os nossos corações e deixar Deus então transformar a nossa vida de tal maneira que possamos pegar aquilo que estava velho, aquilo que estava estragado, aquilo que estava ruminando a nossa vida, aquilo que estava trazendo mau cheiro para a nossa vida? Será que podemos deixar Deus atuar com o seu poder na nossa vida e traçar o plano dele na nossa vida? Será que nós estamos preparados para olhar para o Senhor e dizer: Senhor, até aqui eu caminhei com as minhas pernas, mas daqui para frente eu desejo caminhar de acordo com a sua vontade, fazer a sua vontade, agir de acordo com o seu querer, ou eu quero continuar numa vida traçada por mim mesmo? Meus irmãos, nós não devemos maquiar essa vida. Nós não devemos pegar, ruge que se chama, aquele pozinho que as meninas passam no rosto, maquiar, acho que já é coisa do passado, né? Mas vamos lá, algo mais moderno, um batonzinho, né? Que ainda continua atual. Nós não devemos maquiar a nossa vida. Deus não deseja te ver maquiado. Deus deseja olhar para você da forma como você está e transformar ainda mais. Certa vez nós estávamos lá em Porto de Galinhas e eu cismei de fazer um passeio. E conversando com um guia, ele virou para mim e disse o seguinte: o senhor gostaria de ficar mais jovem? Falei no primeiro culto que quando uma pessoa fala desse jeito, obviamente está te chamando de velho, né? O senhor deseja ficar mais jovem? Aí eu dei aquela risada para ele, né? Por quê? Ele disse: não, porque eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Eu falei: se você fizer nascer cabelo em mim, eu já vou ficar satisfeito. Não preciso nem ficar mais jovem. E naquela brincadeira com aquele pernambucano, nós entramos dentro do carro e fomos então para onde ele estava propondo eu me rejuvenescer. Chegando lá, eu e a minha família, ele falou: está vendo esse monte de barro aí? Eu falei: sim, perfeitamente. Eu falei: deve ter cobra escondida aí dentro, eu tenho horror à cobra. Então ele disse assim: você vai pegar esse barro e vai passar no seu corpo inteiro, inclusive na cabeça, sabe-se lá, né? Nasce algum cabelo, e eu me lambuzei com aquele barro, meus irmãos, sabendo que não ia dar em nada, mas era puro divertimento. Quando a gente sai de férias, a gente topa qualquer coisa, né, Wilson? Até se lambuzar de barro, né? Camarada sai do Rio de Janeiro para se lambuzar de barro lá em Pernambuco. Conclusão: me enfeitei de barro, só dava para ver os meus olhos,
A única coisa que não recebeu, barro. Me lambuzei todinho. E ele falou então, fique uns 15 a 20 minutos ali no sol, que quando o processo terminar, o senhor estará, uns 10 anos mais novo. E eu olhava para a cara da Josimere e ria, e ele rindo também da minha cara. Depois que o sol secou aquele barro, foi uma dificuldade, né, para tirar toda aquela lama do meu corpo. Meus irmãos, não caiam nessa, não caiam nessa. Eu tirei com dificuldade, entrei naquele lugar, aquela água escura. Ele falou, o único lugar que você tem para tomar banho é aqui. E eu entrei, tentei tirar, cheguei no hotel ainda cheio de barro, né? Mas a maquiagem não me rejuvenesceu. Eu havia me maquiado com aquele barro. Eu não me tornei mais jovem. O meu cabelo continuou caindo. Nada modificou, a não ser aquela alegria momentânea ali à beira daquele lamaçal. E às vezes nós nos colocamos assim diante do Senhor, nós nos cobrimos de barro, pensando que o Senhor não está olhando para você. Só que tem um detalhe, Deus não olha para a sua aparência, Ele olha para aquilo que está dentro do seu coração. E o nosso coração não consegue receber maquiagem nenhuma. O nosso coração se apresenta diante do Senhor, da forma como Ele é, da forma como Ele está. A única coisa que nós podemos pedir ao Senhor, para que a nossa vontade dentro do nosso coração seja transformada pelo poder que há em Cristo Jesus. Aí sim, Deus pode nos olhar e ver que não há nenhum tipo de maquiagem, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, fator principal para buscarmos então o plano de Deus é a oração. Você tem orado? Como você tem orado? Você tem clamado ao Senhor todos os dias? Como tem sido o seu clamor? Como você tem se colocado diante de Deus? Como você tem se apresentado diante de Deus nas suas orações? Há um momento prazeroso quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós encurvamos a nossa mente, quando nós nos voltamos para o Pai com os nossos corações livres do pecado e nos colocamos diante dele pedindo ao Senhor, receba com alegria tudo aquilo que eu estou te passando. Deus se alegra, Deus se regozija, Deus espera isso de mim, espera isso de você. É necessário buscá-lo de todo o seu coração e trabalhar segundo a vontade do Pai. Um outro aspecto, Jeremias era íntimo de Deus. E mais uma vez eu te pergunto e pergunto a mim mesmo, como tem sido a tua intimidade com Deus? Falava há alguns dias com uma irmã e ela reclamava comigo o seguinte: pastor, eu não sei por que esse homem todas as noites acorda de madrugada e vai para a sala, se ajoelha e fica lá 1h30 orando. Ela estava incomodada com a intimidade do seu esposo com Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa intimidade. Eu não digo que você fique 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, mas no momento em que você separar o seu momento para Deus, que haja intimidade, a tal ponto que o Deus que você serve olhe de lá de cima para você e encha o seu coração com a glória dele na sua vida, que você possa sentir com profundidade a alegria de Deus em estar ali no seu meio, seja no seu escritório, seja na sua casa, seja na rua, aonde quer que seja. O Salmo 139, 17, 18 diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles.
Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Você pode contar os grãos de areia? Você pode ter essa certeza de que o Senhor te acompanha, de como Ele é precioso para você e de como você é precioso para Ele? Um outro aspecto, além da intimidade, nós temos que fazer a vontade de Deus e ter a certeza de vida transbordante de suas bênçãos. No capítulo 30, 31 e 32 de Jeremias, Deus vem confirmar àquele povo as promessas que Ele já havia dito. Promessas lá em cima de um futuro, promessa de um futuro com prosperidade, um futuro de alegria, um futuro cheio da paz e da bondade e da misericórdia de Deus. Aquilo foi lá atrás, mas esse texto, meus irmãos, é vivo para quem crê, é vivo para mim, é vivo para você. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem certeza de que Deus tem traçado planos para a sua vida? Planos de uma vida abundante? Planos de uma vida transformadora? Quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, é necessário que saibamos que algumas coisas nós teremos que deixar de lado, principalmente o medo. Como nós somos medrosos. Quer ver uma situação? Estou desempregado. O que eu vou fazer? Estou morrendo de medo. Não sei como sustentar a minha família. Não sei como agir se me faltar dinheiro, se eu não conseguir logo um emprego. Mas Deus tem um plano para você. Um plano de prosperidade. Não me pergunte nada. Eu estou falando aquilo que está escrito ali. Planos de prosperidade. Amém? Amém. Não estou falando de dinheiro, meus irmãos. Eu estou falando de coisas mais simples. Soluções que Deus tem para as nossas vidas, sem nós esperarmos que ela aconteça. Mas é necessário viver de acordo com a vontade do Pai. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que estão passando por problemas graves em suas casas. Seja de saúde, seja da falta do trabalho, seja com filhos, com algum tipo de problema, mas saiba que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para o seu trabalho. Deus tem um plano para mim. Mas é necessário que nós façamos a vontade de Deus. E aí é que mora, o grande problema. Para eu fazer a vontade de Deus, é necessário que eu viva de uma forma que agrade o coração de Deus. Vou lhes contar uma rápida história. Eu comprei, certa vez, um imóvel. Comprei aquele imóvel e fui até a imobiliária para tomar as providências. O corretor que me vendeu o imóvel é evangélico. E ele sabe que eu sou pastor. Então, eu fui até aquela imobiliária para ver os documentos, e o dono da imobiliária me fez uma proposta. Que era para eu alegar na escritura que eu pagaria um valor bem menor do que de fato eu pagaria. E aquele corretor havia conversado com ele a respeito disso e disse o seguinte: eu duvido
que ele vá aceitar essa proposta. Eu duvido que ele vá aceitar essa proposta. E o dono da empresa perguntou, mas por quê? Porque ele é crente. Ele não vai aceitar essa proposta. Vocês estão percebendo a dificuldade de ser crente? Mas tem o seu lado bom. Deus abençoa. Deus abençoa. E lá, sentado, eu, minha esposa, o corretor e o dono da empresa, o corretor não me falou absolutamente nada do que ele havia comentado com aquele homem. E deixei ele me fazer a proposta. Terminado, ele falou assim, mas isso aí quem resolve é o senhor, eu não estou aqui para te obrigar a nada, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, o senhor vai me perdoar, eu não quero lhe ofender, mas moralmente eu não posso aceitar essa sua proposta, porque vai de desacordo com o que eu acredito e no Deus que eu sirvo. Meus irmãos, o corretor baixou a cabeça, arregalou os olhos assim por cima dos óculos para aquele dono daquela empresa, como que ele quis dizer o seguinte, não te falei que ele não ia aceitar? Agora eu te pergunto, e se eu tivesse aceitado? Hein? Pois é, se eu tivesse aceitado, eu estaria passando 3 vergonhas. A primeira, com Deus. A segunda, comigo mesmo. E a terceira, com os outros 2. Tanto com o corretor, quanto com o dono da empresa. Né? Ele ia dizer o seguinte, aí, todo pastor é igual. Né? Ia logo dizer assim, todo pastor gosta de dinheiro. Né? Aceitou a proposta. Meus irmãos, para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus, nós temos que aprender a eliminar algumas coisas que possam nos afastar de Deus. E esta foi a proposta de Deus para Jeremias e para o povo. Se modifiquem, passem a ter uma vida diferente, pois eu tenho muito para lhes dar. E a proposta de Deus nessa manhã, a proposta de um futuro, a proposta, meus irmãos, de um plano de futuro bom para você, é isso, uma proposta de mudança, para que nós possamos ser cada vez mais íntimos de Deus e abençoados por Ele. Não fique assustado, Israel, não fique assustado, declara o Senhor, eu o salvarei de um lugar distante, vocês e os seus descendentes da terra do exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Mas para isso, meus irmãos, devemos orar, buscar ao Senhor, nos santificar, lutar contra tudo aquilo que tem nos afastados do Senhor e deixar o poder de Deus transformar a minha vida, a sua vida. Em Filipenses 1:9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Tenho eu discernido, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, viver sob a vontade de Deus e seguir os planos de Deus é garantia de novas esperanças. Precisa você de renovar a sua esperança? Deus tem um plano de renovação de esperança para você. É garantia de prosperidade. Precisa de prosperidade? Não estou falando somente de coisas materiais, de dinheiro, de uma família abençoada ainda mais, de filhos mais tranquilos, de concordância dentro do lar. Deus tem planos também para isso. E Ele diz, e um futuro sem dano, como no texto
no capítulo 29. Qual é o plano que Deus tem designado para você? E será que você está apto a aceitar este plano? Leio novamente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. É necessário clamar. Virão orar a mim. É necessário orar. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Meus irmãos, penso que nós pastores, nós crentes, temos a incumbência de Deus de levar ao próximo a esperança de salvação, a esperança de transformação, a esperança de uma vida triste e uma vida alegre, a esperança de uma vida atribulada pelos problemas em um futuro melhor. Penso que esta é uma obrigação de todos nós, mas nós também passamos por isso. Quantos de vocês aí em cima passam por isso? E às vezes nós às vezes ficamos em dúvidas, com dúvidas. Será que Deus de fato quer me dar um futuro melhor? Porque quando nós pensamos em futuro melhor, nós pensamos às vezes num carro do ano. Não tem nada, nenhum problema com relação a isso. Nós pensamos numa casa muito maior do que a que nós temos, mas não tem nada a ver com isso. O plano de Deus é um plano de paz, um plano de paz interior, um plano de vontade de encher a sua vida de esperança, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja o momento que você esteja passando, seja de discussões dentro dos lares, não importa, Deus quer te dar melhor. Deus quer tirar a nossa máscara, Deus quer tirar aquilo que nós cobrimos a nossa vida, o nosso rosto. No final do primeiro culto, uma irmã disse: pastor, o senhor falou de maquiagem, mas já existe um veneno de cobra para as pessoas poderem ficar mais jovens. Eu nunca ouvi falar nisso, não sei se vocês já ouviram, né? Uma experiência de veneno com cobra. Deus não precisa do veneno de cobra. O que Deus precisa é que você abra a sua vida, abra o seu coração, para que a graça, para que a alegria do Santo Espírito habite dentro de você, e seja qual for o problema, você possa levantar, caminhar, seguir para o seu trabalho, feliz, mesmo tendo um patrão chato, mesmo tendo um amigo do seu lado enjoado, mas com a transformação que há em você, com certeza aquela pessoa também será e pode ser atingida pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo isso para mim, eu desejo isso para você, mas acima de tudo, Deus deseja para você, que você deixe Ele te dar o futuro sem dano para você, um futuro de esperança, um futuro de alegria. Saia daqui hoje sabendo que existe um Deus, mesmo talvez aqueles que discordem dessa palavra. Pare para pensar um pouco, pare para pensar, que você possa sair daqui hoje com a esperança renovada, com a vida cheia de alegria, de paz e das misericórdias do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus
torne a sua palavra potente na vida sua e na minha vida, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar então? Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. É um cântico novo, a letra do pastor Israel e a melodia do Adriano Souza. Vamos aprender quem ainda não ouviu. Neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, que ela nos molde, sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode, para que ela nos molde, as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia. Graças a Deus a gente não consegue enxergar no coração um do outro, né? Mas o Senhor enxerga o nosso coração. Eu preciso, meus irmãos, que Deus continue me mostrando os planos dele para a minha vida. E eu queria te desafiar nessa manhã, muito tranquilamente. Talvez você esteja cansado de traçar planos para a sua vida. Cansado. Estou cansado, mas estou pedindo ao Senhor
para que trace e me mostre os seus planos. Eu vou orar agora. Quem desejar ficar em pé, pedindo a Deus os planos dele para a sua vida, para a vida da sua família. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar nesse momento. Eu estou aqui de pé, pedindo a Deus para que mostre os seus planos para a minha vida. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque nós cremos em Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui diante do Senhor, com os nossos corações, Senhor Deus, sendo colocados nas Tuas mãos, para que Tu possas, Senhor Deus, purificar, para que Tu possas, Senhor Deus, nos ajudar na nossa caminhada. E também, ó Deus, Te pedindo, porque estamos cansados, mas o Senhor renova a cada dia a nossa força, que o Senhor renove a cada dia a nossa força, que o Senhor possa traçar todos os dias os Teus planos para as nossas vidas. Ó Deus, cada irmão que está aqui, em pé, sentado, ou aqueles que estão nos assistindo através da internet, também colocam diante do Senhor. Transforme, Senhor Deus, as nossas vidas, para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade e, acima de tudo, andar como o Senhor quer que andemos. Perdoa-nos, perdoa-nos. E agora, que o poder do Deus Altíssimo, a graça do nosso amado e Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o sorriso, a paz do Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, nós ouviremos agora o pós-lúdio e a recessional.